Se é ruim para o paraguaio, é pior ainda para o brasileiro. Eu sei que você já ouviu falar disso aqui no YouTube, nesse algoritmo sobre Paraguai, e eu senti a necessidade de falar desse problema, de confirmar que ele existe e é uma percepção geral aqui no Paraguai. Completando 6 meses morando em Ciudad del Este, posso conversar com você e falar e confirmar que você andando aí conversando com qualquer local, eles vão reclamar desse problema. De que eu estou falando? Da corrupção na ponta. A propina, o pedido de propina, chamado de coimas em castelhano. E esse é um problema que afeta os servidores públicos, e falei, se é ruim para o paraguaio que já vive com isso, para o estrangeiro é pior, porque ele ainda é de fora e muitas vezes é até mais instigado ou forçado ao pagamento de propina. Ainda não aconteceu comigo, mas já aconteceu com vários conhecidos, e é disso que nós vamos falar nesse vídeo aqui hoje. Esse é o canal Simplificando o Paraguai. Já peço o seu like aí nesse vídeo, a sua inscrição, acompanhe aqui os outros vídeos do canal e entre na comunidade gratuita. Essa comunidade que é um organismo vivo de networking e funciona muito bem. Já disse para vocês anteriormente, não é um grupo, não tem várias mensagens que você não consegue acompanhar nada. É uma comunidade em que eu posto conteúdos exclusivos, em que a gente faz troca por meio de enquetes, e também a troca principal é por meio de uma reunião online mensal para conversar, trocar ideias, de repente um encontrar o outro e virar sócio, e tá sendo muito positivo. Nós estamos começando, já indo para o segundo encontro, e aí já houve muitos arranjos em relação a quem participa disso, e vamos continuar, e quero que você, portanto, entre nessa comunidade. Esse vídeo tem o apoio de Ronaldo Teixeira Mecânica. Se você precisar de serviços mecânicos aqui em seu automóvel, na Tríplice Fronteira, o telefone dele está na descrição desse vídeo. Procure, é um trabalho de qualidade e um preço justo, apoiador aqui do canal. Vamos falar do tema do vídeo. Então, antes de entrar no tema propriamente dito, que é a corrupção na ponta, eu vou falar sobre o pra gringo é mais caro. Isso é uma cultura que eu vou chutar que existe em todo e qualquer lugar do mundo, e no Paraguai não é diferente. Então, sempre quando você for falar de serviço, falar de algum preço, até mesmo as compras aqui no centro de Ciudad del Este, tenha isso em mente, que eles já percebem que você é brasileiro. Eu, por exemplo, negro, né? Cabelo que não é liso, eles já olham para mim e sabem que eu sou brasileiro. Se você tiver uma aparência mais próxima com o Paraguai, quem sabe não é tão automático assim, mas no meu caso é. Então, me viu, já sabe que eu sou brasileiro, e já vem aplicando o conceito do gringo para gringo é mais caro. Então, você tem que ter isso em mente para falar, olha, eu sou daqui, eu sei, pô, não tem um preço melhor, enfim. Então, esse é o primeiro ponto antes de a gente falar sobre esse tema espinhoso, que é a questão da corrupção, que agora é o que eu vou propriamente falar. Primeiro, preciso obviamente fazer um parêntese aqui, que eu sei, tenho consciência de que não é a maioria dos servidores públicos que são corruptos, que pedem propina. A gente sabe que isso geralmente, e aqui não é diferente, é uma minoria, mas acaba que a minoria, por fazer esse tipo de pedido, contamina, né, a fama da maioria, que a maioria, por certo, que por supuesto, que são profissionais, aí são servidores públicos que atuam em conformidade com a lei. Mas aqui nós temos sim uma recorrência na questão da corrupção. E a corrupção em geral, na realidade, é um problema de qualquer sociedade, né? A partir de que a sociedade, que aquela comunidade vai avançando, e principalmente avançando no arcabouço aí jurídico, arcabouço administrativo, para evitar que esse problema aconteça com recorrência, tem-se, né, uma fase de aprendizado para saber como lidar com isso. No Brasil, os pedidos de propina
propina eram sim uma realidade também, aí vamos voltar para os anos 80, ali no finalzinho dos anos 90, e aí foi se avançando com o arcabouço jurídico, com a responsabilização dos agentes, e hoje é um tipo de crime que a gente vê com muito menos frequência no Brasil. Inclusive hoje tem aquela questão das câmeras corporais, então isso acaba desmotivando, né, ou assim inibindo, melhor dizendo, que esses agentes públicos façam esse tipo de pedido. Então, o que nós vemos hoje no Brasil é mais a corrupção, entre aspas, grande, né? Aquela corrupção em licitação, a corrupção em licitação, acho que é o melhor exemplo, que daí envolve todo tipo de compra, obras, e aí você tem aquele tipo de corrupção combinada com o pessoal da licitação do município, do estado ou até da União. Então, a gente vê, entre aspas, a corrupção grande, aquela corrupção milionária, aquela corrupção que vai dar a aposentadoria para aquele criminoso que está agindo em contrariedade com a lei. Não dá para dizer que no Paraguai também não existe, é só você fazer uma busca sobre isso, mas aí é sentimento, né? Não estou falando de dados, mas é sentimento de que esse tipo de corrupção ou está muito bem acobertada e aí a gente não tem tantas notícias, ou tem em menos frequência. E aí eu vou dizer que se essa segunda hipótese é justamente tendo um estado menor, que arrecada menos, a chance de você ter esse tipo de corrupção grande diminui, né? No Brasil a arrecadação é gigantesca, então o dinheiro está saindo, como a gente fala, né, pelo ladrão, saindo por todos os cantos, de tanto que a arrecadação cada vez mais cresce no Brasil por meio dos impostos federais, estaduais e municipais. E nessa medida, por ter muito dinheiro, muita arrecadação, a gente vê com bastante frequência essas corrupções grandes no Brasil, né, endêmica, sistêmica, e que são matérias jornalísticas, são uma questão histórica que já vem de muitos e muitos anos. E aqui no Paraguai que a gente mais tem notícias, e enquanto eu vou falando isso, a gente vai colocando aí as matérias, inclusive tem sites, também vamos colocar na sequência, que tem sessões exclusivas para corrupção policial. Então, quer dizer, tem como se você estivesse acessando um site no Brasil que tem lá a seção de esportes, a seção de política, tem aqui sites que tem corrupção policial e uma seção dedicada a isso. Por quê? Porque vemos com bastante frequência as notícias envolvendo a corrupção na ponta, que basicamente é o pedido de propina. Então, quer dizer, para você passar aqui, você vai ter que pagar 100 mil guaranis, 200 mil guaranis, 300 mil guaranis. Por isso até que eu fiz essa distinção entre corrupção grande, que é essas questões licitatórias, como eu falei, óbvio que aqui também existe, mas menor medida, ou porque está acobertado, ou porque realmente tem menos. E a questão dessa propina menor, né, essa corrupção pequena, entre muitas aspas, porque corrupção é corrupção, mas estou falando pequena no sentido monetário, porque se você for parado pela polícia, já teve conhecido meu que falou, eu brasileiro, né, não tirou aqui a licença de conduzir paraguaia, tinha só a CNH e estava de moto. Foi parado, o policial pediu o documento, viu que não tinha, e aí o que ele fez? Pediu 200, 300 mil guaranis, se eu não me engano 300 mil guaranis, para ele não ter problema, seguir a vida. Então, por isso, né, na questão monetária, 300 mil guaranis seria 240 reais, a depender da cotação aí, da variação, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso era uma realidade que no Brasil existia, hoje em dia já está praticamente, na verdade, se você oferecer propina para o servidor público, notadamente o policial no Brasil, corre o risco de você ser preso por estar oferecendo a propina. Aqui não. Muitas vezes tem muito relato de pessoas que não é nem o cidadão que oferece, mas sim o policial ou o servidor público que pede, que já requer, e muitas vezes sem qualquer cerimônia, pega, fala e tal, e é isso que acontece. E aí, eu tô falando, e a gente aí, a nossa edição aí vai colocando as notícias, porque são muitas, inclusive essa semana teve uma notícia aí, e agora vamos colocar na sequência, que viralizou, que foi um embate físico entre um cidadão paraguaio, inclusive, com um policial. Segundo esse cidadão, o policial estava querendo arranjar problema onde não tinha,
para justamente pedir propina. E aí parece que foi tirar o celular, porque o cidadão começou a filmar e tal, foi tirar o celular da mão do cidadão, no que ele foi tirar, eles entraram em vias de fato. Inclusive a imagem que a gente coloca aí é um mata-leão do cidadão em cima do policial, quer dizer, e por isso o que eu falei no início, né, se pro Paraguai é ruim, pro brasileiro é pior ainda, porque você tá fora do seu país, ainda, né, não tem aquela facilidade 100% linguística, e também o conhecimento das leis e das regras com o tempo, não é de uma hora para outra, então você pode ser alvo desses pedidos e dessa pressão de agentes públicos por propina, né, nessa questão da corrupção, de uma maneira muito mais enfática do que propriamente para o Paraguai, sendo que para o paraguaio também acontece. Então esse é um problema que eu disse, né, tá aí no título do vídeo, isso é uma coisa bizarra que não é exclusividade, de novo, do Paraguai, é bizarro que aconteça em todo lugar, mas o nível de notícias que a gente vê sobre essa corrupção de ponta, né, na ponta, que é o pedido de propina, é muito alto, é uma coisa que, assim, nós que estamos estrangeiros, obviamente, temos que nos adequar a cultura local, isso é natural, acho que é até uma questão de bom senso. Agora, não temos que nos adequar e achar natural a atitudes fora da lei, porque a lei foi feita por as pessoas que construíram o país, então não tem nada a ver com nós, estrangeiros, e justamente, se a lei foi construída por eles, não somos nós que estamos exigindo ou que colocamos essa lei, ela já existe, então cumpra-se, não é isso? E aí é nessa parte que a gente entende que não cabe a gente acostumar com o pedido de propina, com essa corrupção da ponta, cabe a gente talvez dar luz ao problema, que é o que eu estou fazendo aqui, para que isso também seja um ponto a ser avançado no Paraguai, assim como outros pontos, principalmente a questão empresarial, negocial, em relação a importações, que é muito facilitada aqui, impostos, que é muito simples, que já é um avanço comparado a outras sociedades. Esse é um tema que tem que avançar, e eu acredito que você que é brasileiro, tenho certeza que concorda comigo, mas eu também tenho certeza que o próprio paraguaio concorda comigo. Ele não vai olhar assim para mim e falar: você tá vindo do Brasil, você que acostume com a corrupção do pedido de propina. Será que vai? Eu acho que não, né? Ele vai falar: não, é um problema nosso mesmo e a gente gostaria que fosse resolvido, porque se todos os estrangeiros fossem embora e ficassem só os paraguaios, eles iam querer que esse tipo de ação, esse tipo de crime continuasse acontecendo por parte dos agentes públicos em cima dos cidadãos? Com certeza não. E aí, finalizando essa conversa, e é uma conversa mesmo, quero que você deixe a opinião aqui nos comentários, se você já teve experiência com isso, já foi alvo de pedido de propina, deixe aqui, sendo brasileiro, sendo paraguaio. Já tivemos aqui no canal comentários de brasileiros e de paraguaios, e acho muito legal porque faço conteúdo aqui em português, em tese é direcionado para o público brasileiro, mas quando a gente tem a contribuição de um paraguaio aqui nos comentários, é legal também, e faço a provocação do bem para que você faça, que comente aqui suas experiências, o que você já ouviu falar, e se você especialmente for paraguaio, comente aqui, você acha que eu estrangeiro, estou sendo intrometido ao falar desse problema aqui do Paraguai, tenho que ficar quieto e me adaptar a isso, ou você também acha que esse é um problema que tem que ser direcionado e arrumado e corrigido? A sociedade paraguaia será melhor sem esse problema no dia a dia? O meu sentir que é uma evolução, será uma evolução cultural, na medida em que os órgãos de poder aqui começarem a dar luz a esse problema, quer dizer, vamos resolver esse problema. Seja, primeiro, acho que sempre tem que ir por esse lado, melhor remunerando os agentes públicos, são posições que têm poder de polícia, poder de agir, poder de comandar, né? E que o risco que correm também, e isso é uma regra para o Paraguai, mas em qualquer lugar do mundo, ou seja, são funções que têm que ser bem remuneradas por conta do risco, por conta da responsabilidade e também para não ser facilmente empurrados para esse lado negro da força, no sentido de corrupção, de
pedido de propina ou até as corrupções maiores, né, que envolvam um valor financeiro maior. Então sempre tem essa evolução. O primeiro lado, na minha opinião, é essa questão do suporte, né, da estrutura que você dá para esses agentes, para que eles falem, não, eu já tenho um ótimo salário, não vou colocar o meu emprego, o meu concurso em risco por causa de 100, 200, 300, 400 mil guaranis, né? 100, 200, 300, 400 reais nessa conversão. E aí, em segundo momento, também uma evolução administrativa, tendo leis mais punitivas, ou até essa questão das câmeras corporais, enfim, eu tenho certeza que a sociedade paraguaia, a partir dos seus representantes aí políticos, vão caminhar para entender que esse é um problema que tem que ser dada a solução para um país que busca ser vanguarda, que busca ser exemplo para os demais da América do Sul, porque se a gente vê que o PIB aqui do Paraguai tem sido líder na América do Sul, o PIB subindo, o empresariado subindo, vem mais investimento de fora, o próprio Paraguai, a comunidade aqui mesmo, de locais ganhando mais dinheiro, tendo mais progresso, com fé em Deus, isso para todos, né? A gente também espera que essa parte tenha solução, tenha o encaminhamento necessário. E da nossa parte como estrangeiro é realmente esperar que isso aconteça, porque nós não temos como atuar a não ser fazer o que eu estou fazendo aqui, que é conversar sobre isso, dar luz sobre esse problema, e nem cabe a nós fazer qualquer tipo de atuação política, pressão, enfim, pelo menos é a minha opinião, a não ser jogar esse assunto, falar, se vocês conseguirem resolver, o país ficará melhor do que já é, tá bom? Por hoje é isso, deixa o like aqui nesse vídeo, o seu comentário, entra na comunidade, no canal Simplificando Paraguai e apoie quem apoia esse canal. Esse vídeo é isso.